Boa noite, irmãos e irmãs, amados, queridos. Que alegria vê-los aqui nesta noite, todos juntos, para poder adorar, bendizer ao nosso Senhor. Só por essas canções já poderíamos ir embora, né? Agradecer a Cristo, porque a glória dele realmente está, nesses louvores, e nós rendemos a glória toda a ele. E essas canções nos humilham e nos mostram o quanto nós precisamos realmente glorificar o nosso Salvador por tudo que ele fez. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos pelas noites de domingo fazendo a exposição do Evangelho de Marcos e nós chegamos no capítulo de número 12, verso 18 a 27. E nós vamos tratar então aqui, nesta noite, de Jesus e a cilada dos saduceus. Vamos todos abrir a palavra do Senhor e vamos proceder à leitura, por favor. Acompanhe comigo atentamente na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, preste atenção nisso, eles dizem que não tem ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filho, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. O terceiro, da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Vamos orar? Senhor, Jesus, toma por favor, Senhor, o teu lugar neste culto. E toma, Senhor Jesus, por favor, o teu lugar neste púlpito. Que nós possamos ver, Senhor, teu Espírito nos guiar, Senhor Deus, para Ti. E que o nosso coração, ó Deus do céu, cada vez mais seja trabalhado pela Tua palavra, Senhor, para se parecer contigo. Senhor Jesus, por favor, nos ajuda nesta noite a aprender uma grande lição da Tua parte, Senhor. E que o Senhor agora acalme os nossos corações. E que o Senhor, por favor, agora nos visite com a Tua paz. Uma paz profunda. E nos ajude agora, Senhor, a nos ligar às coisas do céu. E ao Teu Evangelho. As boas novas de salvação. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, em primeiro lugar, eu quero que você entenda qual é o contexto aqui desta passagem. Esta passagem, irmãos, está inserida na última semana de vida do Senhor Jesus Cristo. Você tem que entender que a partir de agora o Senhor Jesus Cristo está indo para a morte. Ele havia predito isso 3 vezes para os apóstolos. E então, saindo de Cafarnaum, pela última vez, a sua última viagem, ele chega a Jerusalém. E você vai acompanhar no capítulo de número 11, verso 1, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E Jesus entra como rei. E as pessoas então colocam as roupas e
ramos e dizem: bendito o filho de Davi, hosana nas maiores alturas. E Jesus então entra triunfalmente por Jerusalém, e aquela multidão, tanto que ia, como a multidão que vinha, porque já era o período da Páscoa, muitas pessoas afluíam para Jerusalém, começaram então, a acompanhar aquela procissão onde Jesus ia na frente com um burrinho humilde, entrando como rei em Jerusalém. Mas, meus amados irmãos, ao entrar em Jerusalém, o Senhor Jesus, ele começa a ter um choque com a liderança sacerdotal, a liderança, irmãos, política daqueles dias. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo vai se chocar com eles, porque Jesus chega no templo, você vai ver isso, no capítulo de número 11, a partir do verso de número 15, o Senhor Jesus então chega e expulsa todos os vendedores do templo. Jesus então pega uma azorrague, e começa então a virar barracas e bater nas pessoas, expulsando as pessoas e dizendo: não façam da casa de Deus um comércio. E o Senhor Jesus Cristo, ele atrai então a ira, dos principais sacerdotes, porque eles, mancomunados com os vendedores, eles tinham lucro em cima das vendas. E também, quando as pessoas vinham do exterior, havia uma troca de moeda. E eles então recebiam lucro com essa troca da moeda do templo. Então os principais sacerdotes ficaram por aqui com Jesus. E você vai perceber então que a partir do verso de número 27, esses principais sacerdotes, eles pegam Jesus no templo e perguntam: com que autoridade tu fazes isso? E o Senhor Jesus Cristo, ele faz outra pergunta, e João Batista, o que vocês dizem quem ele era? E o batismo dele, era do céu ou não? E eles então ficaram sem resposta, e Jesus também não falou para eles com que autoridade fazia aquilo. Mas veio mais um choque. Jesus se choca mais uma vez com a liderança. Quando, no capítulo de número 12, nós vimos isso, ele então profere a parábola dos lavradores maus. E ele vai dizer então que Deus, o Pai, entregou o templo, as instituições, Deus entregou o sacrifício, todo o sistema sacrificial e cerimonial para os judeus, para que isso gerasse fruto de arrependimento. Mas os judeus, eles foram maus. E vai dizer que por fim, eles mataram o próprio filho do dono da vinha. A vinha era Jerusalém. Os lavradores eram os principais sacerdotes, os escribas, os fariseus. E eles então, por fim, matando os profetas, também matam o filho do dono da vinha, que veio procurar frutos. Se Deus é o dono da vinha, ele tem direito de procurar frutos na nossa vida. Mas os judeus não davam fruto de arrependimento. Pelo contrário, cada vez mais se endureceram e procuraram matar Jesus, o Filho de Deus. Mais outro choque, meus irmãos, de Jesus com os principais sacerdotes e herodianos, está aí no capítulo de número 12, verso 13, sobre a questão do tributo. E nós vimos isso na noite de domingo passado. Então, os herodianos, que eram os mundanos, aqueles que viviam no mundo se banqueteando com Herodes, os herodianos, por isso eles são chamados assim, se uniram com os fariseus, e eram contra Herodes, porque ele tinha usurpado o trono de Davi. Mas, irmãos, quando o propósito é matar Jesus, destruir o evangelho, até inimigos se unem como imã, e eles então vão fazer uma pergunta maliciosa, maligna, satânica para Jesus, para poder destruir Jesus. E eles vão perguntar: é lícito pagar tributo a César ou não? Enquanto eles perguntam, irmãos, dizendo: é lícito pagar,
Jesus então vai responder: devolvei a César. Não é para pagar, não é questão de pagamento, é uma questão de devolução. Dai, devolvei a César o que é de César e devolvei a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que, como cidadãos dessa terra, nós temos que dar aquilo que o Estado pede. Se nós temos que pagar impostos, então nós temos que dar, devolver os impostos, porque é do Estado. Mas da mesma forma, irmãos, nós devemos devolver a Deus o que é de Deus. A sua vida não é sua. A sua vida não lhe pertence. Pertence a quem? A Deus. Então, assim como você dá e paga ao Estado, né, devolve ao Estado aquilo que é do Estado, você também tem que devolver sua atenção, você tem que devolver o seu conforto, você tem que devolver, né, a sua família, os seus bens, você tem que dar a Deus, para a glória de Deus e para servir ao nome desse Deus vivo, porque tudo é dele, você tem que entender isso. Tudo que você tem é de Deus. E o que o Deus quer é que você dê o seu coração a Ele. Nesta noite, meus amados irmãos, então esse é o contexto de choque. Jesus está se chocando, e vai se chocar mais uma vez, até culminar na sua morte. Prisão, condenação e morte. Então nós estamos nos aproximando, irmãos, do fim do ministério terreno de Cristo. Mas antes disso, o Senhor Jesus Cristo aqui vai ter mais outro choque. E agora, irmãos, ele vai se chocar com os saduceus. Qual é o objetivo de Marcos aqui com esse texto, meus amados irmãos? O objetivo de Marcos é nos mostrar que as ondas, né, para poder destruir e matar o Senhor Jesus Cristo, elas vão aumentando. E o objetivo de Marcos aqui é nos mostrar, irmãos, que havia um complô para poder levar o Senhor Jesus Cristo a uma situação vexatória e mostrar que ele não era filho de Deus coisa nenhuma, que ele não tinha poder coisa nenhuma, que ele era um falso Messias. O objetivo, irmãos, é esse: mostrar que Jesus é um mentiroso. Jesus não é nada do que ele está dizendo. Jesus é um falso Messias. Não acreditem nele. Vocês querem acreditar nele ou acreditar na igreja? Vocês querem acreditar nele ou acreditar nos judeus? Então, esse é o objetivo desta passagem. Em quem nós temos que acreditar? Eu queria então que você olhasse comigo, meus amados irmãos, e vissem quem vocês têm que acreditar. Vamos ver? Vamos olhar? Então, esta passagem aqui, ela vai iniciar dizendo, meus amados irmãos, que veio um grupo, e esse é um grupo religioso, chamado de saduceus. E eles então montaram uma pegadinha para Jesus, para poder pegar ele no contrapé. Vamos ver então aqui, mais uma vez. Então, em primeiro lugar, acompanhe comigo, quem são os saduceus? Olha aí, por favor. Então, os saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram, dizendo: até aí, quem são os saduceus, meus amados irmãos, para que nós possamos entender aqui o que está acontecendo? Os saduceus, eles vêm, meus amados irmãos, da linhagem sacerdotal. Eles são aqueles, irmãos, que estão trabalhando no sacerdócio. É aqueles que vão exercer o cargo de sacerdote e de sumo sacerdote em Israel. São aqueles que possivelmente descendiam da linhagem de Levi. E eram eles, então, que exerciam, irmãos, o sacerdócio em Jerusalém. Eles tinham, em Jerusalém, né, um assento nas 70 cadeiras que havia no Sinédrio. Então, os partidos que ocupavam o Sinédrio, que era o conselho que regia a vida de Israel,
Um grupo deles, além dos fariseus, dos escribas, dos herodianos, era os saduceus. Eles eram ricos, eles eram conhecidos como os aristocratas. Eles, irmãos, se relacionavam com o Estado, porque o Estado de Roma permitia que eles estabelecessem leis religiosas para dirigir a vida do povo de Israel. Eles tinham essa permissão de Roma. Nós vamos ver aqui, meus amados, que é esse grupo que chega para questionar Jesus. Agora, uma pergunta aqui. Percebam só, em que eles não acreditavam. Verso de número 18 vai dizer que eles não acreditavam na ressurreição. Os saduceus, irmãos, eles criam simplesmente nos cinco livros de Moisés. Eles não criam nos profetas, nos poéticos, nos outros livros do Antigo Testamento. Portanto, eles não criam, irmãos, nem em ressurreição de mortos, eles não criam em vida após a morte, eles criam na aniquilação da alma, eles não criam, irmãos, nem em anjos. E o interessante é que você vai perceber aqui que esse grupo, ele vai fazer uma pergunta para Jesus sobre ressurreição. Que coisa paradoxal, né? Estranha. Percebe isso aqui? Como é que eles não creem nisso e vão fazer uma pergunta para Jesus sobre isso? É porque, irmãos, eles estavam com o intuito de fazer Jesus passar vexame. Vejam então, por favor, pergunta. Qual é a pergunta então que eles fazem? Uma pergunta capciosa, uma pergunta maligna. É uma pergunta, irmão, de cunho religioso, teológico. E eu quero que você perceba isso aqui. Percebam que na primeira pergunta dos herodianos, a pergunta para deixar Jesus em saia justa era uma pergunta política. É lícito pagar imposto, tributo? Era uma pergunta política. Agora, essa pergunta que eles vão fazer é uma pergunta religiosa, uma pergunta teológica. E olha só a pergunta que eles fazem. Que coisa! Vejam só a história que eles bolam aqui. Vamos ler, vamos olhar. Verso de número 19. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Onde está escrito isso, irmãos? Está escrito lá em Deuteronômio, capítulo de número 25, verso 5. Essa era a lei do levirato. Se eu morresse, meu irmão teria que casar com a minha esposa e suscitar descendência com ela, se eu não tivesse deixado os filhos. O normal no povo judeu era esse. Porque, irmãos, não podia uma família morrer sem filhos e sem deixar o nome daquele que morreu, irmãos, sem honra, sem filhos, sem descendência. Então era uma questão de honra para a família. E vai dizer então que o irmão ele tinha que tomar a esposa do irmão que morreu. Vocês estão lembrando, meus irmãos, do caso de Judá? Os seus dois filhos morreram, Er e Ner. E ele teve um filho mais moço, que era para dar para Tamar, para suscitar descendência dos mortos. Mas aí, Judá pegou e não entregou o filho mais novo para casar com Tamar. E aí nós vamos ver então Tamar se vestir como prostituta, deixar Judá passar e jogar então uns beijinhos para ele, se encantou com ele e aí então ela engravidou.
E ele deixou como sinal do pagamento o seu cajado. E quando ela engravidou, e ele disse: pode apedrejar ela. Ela é prostituta. Fez o que é errado em Israel. Ele vai dizer então que ela entregou o cajado, o cordão dele. E ele disse: realmente essa mulher é justa, porque eu não entreguei o meu filho mais novo para poder casar com ela. Então isso é sério. Perceba, a questão é uma questão séria, Israel. Tinha que suscitar descendência. É uma questão séria para os judeus isso. E aí, meus irmãos, vai dizer então aqui a história, que os saduceus disseram que 7 irmãos possuíram essa mulher. Rapaz, eu não queria casar com essa mulher não, meu. Essa mulher é a viúva negra. Quem queria casar com essa mulher? Rapaz, todo mundo que casar com essa mulher morria. Viúva negra. 7 irmãos. Destruiu toda a família dessa mulher. Casou um, morreu. Casou o segundo, morreu. São Paulo queria nem passar perto dessa mulher. Eu ia fazer igual o Jonas, eu ia para Tarsis. Se a mulher tivesse seguindo, eu ia para Tarsis. Viúva negra. Conhecem a história da viúva negra? Todos que casavam com ela morriam. E a viúva negra aqui dessa história, irmãos, vai dizer que 7 homens casaram com ela. Número 7, irmãos, para os judeus é o número da perfeição. 7 homens. Percebam que era para chegar no perfeito, era para dar certo, mas deu tudo errado. Essa mulher matou os 7 homens. Não sei se foi ela que matou. Eles não dizem aqui. O certo é que morreu. E vai finalizar então no verso, irmãos, de número 23. E eles vão fazer a pergunta então para o Senhor Jesus Cristo. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela esposa? Porque os 7 a desposaram. Percebam que eles vão perguntar para o Senhor Jesus Cristo quem é que ia ter direito sobre ela. Percebe, irmãos, que eles estão perguntando aqui se os 7 possuíram. Como é que ia ser esse casamento com os 7 lá no outro mundo? Se os 7 a desposaram, quem ia ter mais direito sobre o corpo dela? Quem é que ia deitar com ela? Quem ia viver com ela se ela for esposa dos 7? Percebe, irmãos e irmãs, que essa pergunta que eles estão fazendo aqui é uma pergunta maliciosa, uma pergunta maligna. Eles queriam pegar Jesus no contrapé. Eles queriam que Jesus inventasse uma resposta. Eles queriam que Jesus dissesse: não, ela vai ficar casada com os 7. E os 7 vão viver com ela. É como aquela história da literatura portuguesa, que nós temos aí, como é, sei o que, seus 2 maridos. Dona Flor, seus 2 maridos, Então eles queriam pegar Jesus para Jesus dizer uma besteira. Não vai ser igual Dona Flor e seus 7 maridos. Vai ser assim. E eles então teriam como pegar Jesus, e teriam como ridicularizar e teriam como deixar numa situação vexatória. Mas percebam, meus amados irmãos, aqui, em terceiro lugar, a resposta esclarecedora. Percebam, meus irmãos, aqui a resposta esclarecedora que o Senhor Jesus Cristo vai dar. Olhem comigo, por favor. Vamos ler todos juntos? O que diz aí no verso de número 24? Tenhamos. Respondeu-lhes Jesus: não provém do vosso erro, não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois quando ressuscitarem filhos dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos dos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não temos lido no livro de Moisés, no texto referente a Sá, como Deus lhe falou:
eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais um grande erro. O Senhor Jesus Cristo vai dividir aqui, irmãos, a sua resposta em duas colocações. Em primeiro lugar, ele vai dizer aos saduceus, ele vai apontar o dedo para os saduceus e vai dizer: errais, porque vocês não conhecem as sagradas Escrituras. Por que eles não conheciam as sagradas Escrituras, meus amados irmãos? Porque era o mesmo livro, o livro de Moisés, o 5 livros de Moisés, o Pentateuco, que vai dizer, meus amados irmãos, que Deus não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. É o próprio livro de Moisés, e percebam que o Senhor Jesus Cristo aqui não vai usar, irmãos, os salmos, não vai usar aqui os proféticos e nem os poéticos. O Senhor Jesus Cristo aqui vai usar aquela situação, irmãos, em que Deus se revelou para Moisés na sarça ardente, lá no Êxodo, capítulo de número 4. E ele vai dizer que quando Deus fala com Moisés, ele diz: eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eles estão comigo, eles estão vivos comigo, eles não estão mortos. Porque Deus poderia muito bem dizer: eu fui o Deus de Abraão, porque ele morreu. Eu fui o Deus de Isaac, porque ele morreu. Eu fui o Deus de Jacó, porque ele morreu. Mas ele não diz isso. Nós temos que entender, meus amados irmãos e irmãs, que a morte não é o ponto final da nossa relação com Deus. Muito pelo contrário. A morte, irmãos, é a porta de entrada para a relação eterna com Deus para todo sempre. E que nós, quando passamos pela porta, que é a morte, irmãos, nós estaremos vivos para todo sempre. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, os saduceus, eles desconheciam as sagradas Escrituras. Porque era o próprio Moisés que escreveu isso. Em segundo lugar, irmãos, eles desconheciam não somente as Escrituras, mas vai dizer o Senhor Jesus Cristo, eles desconheciam o poder de Deus. Por que eles desconheciam o poder de Deus? Porque Deus, irmãos, é capaz de ressuscitar até mortos. Os saduceus, meus amados irmãos, eram religiosos que não tinham conhecimento nenhum da operação do poder de Deus na sua vida. Eram religiosos, irmãos de igreja. Eles nunca tinham visto o poder de Deus. Se eles tivessem acompanhado o Senhor Jesus Cristo, eles tinham visto, irmãos, lá em Lucas, capítulo de número 7, o Senhor Jesus Cristo ressuscitar aquela viúva de Naim. Quando ele estava entrando pela cidade de Naim, viu o seu filho, juntamente com a multidão, carregando o corpo no caixão. Vai dizer então que o Senhor Jesus Cristo, ele se compadeceu. E vai dizer então, irmãos, o que ele fez. Leia comigo, por favor. Lucas, capítulo de número 7. Abra comigo. Vamos ver se é isso mesmo. Que poder é esse? De onde vem esse poder? Quem é esse Senhor Jesus Cristo? Leia comigo, por favor. Vejam aí, verso de número 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Lucas 7, verso de número 13. Vendo-a, o Senhor Jesus se compadeceu dela e disse: não chores. Verso 14. Chegando-se, tocou o esquife do caixão, e parando os que a conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou que estivera morto e passou a falar
e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glória a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Os saduceus não conheciam o poder de Deus. Eram pessoas que estavam na igreja, mas não conheciam o poder de Deus. Eram religiosos de carteirinha, mas não conheciam o poder de Deus. Por isso, irmãos, eles não conheciam o que o Senhor Jesus Cristo fez em João capítulo de número 11. Abra comigo para lá. João capítulo de número 11. Vamos ler, irmãos, a partir do verso de número 25. Aqui o contexto é a ressurreição de Lázaro. Esse Lázaro já estava morto há 4 dias, e vai dizer o texto que ele já cheirava mal. Veja só o que diz aí, por favor. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creíste? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deve vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa para ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus estavam com Maria em a casa, eles a consolavam, vendo levantar-se depressa e sair, seguiram, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ouviu aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaram? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disse aos judeus: vede quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, caminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos de Jesus realizado. Percebam, amados irmãos e irmãs, que os fariseus e os saduceus, eles não conheciam as Escrituras, também não conheciam o poder de Deus. Esse Jesus é aquele que é a ressurreição e a vida. E se eles conhecessem Jesus, e se eles olhassem para Jesus, eles veriam o poder de Deus. Mas o coração deles se endureceu e queriam matá-lo. Concluindo, irmãos e irmãs, nesta noite, eu quero dizer para vocês que na vida cristã nós vamos ter muitos inimigos. Nós temos, irmãos, que estar preparados para dar razão da nossa fé. Primeiro, conhecendo as Sagradas Escrituras. Se você não conhecer a Palavra de Deus, você vai ser tido como uma pessoa que é ignorante, incauta,
uma pessoa que não sabe responder à sua fé. Segundo, nós temos que aprender, irmãos, que nós temos que responder às pessoas deste mundo, não somente com a palavra de Deus, mas também mostrando o poder de Deus em Jesus Cristo. Eu queria que você levasse 3 coisas do seu coração nessa noite. Vamos ler, em primeiro lugar, vamos ler juntos? Cuidado com os Sacerdotes modernos. mais uma vez, todos juntos? Cuidado com os sacerdotes modernos. Mais uma vez? Cuidado com os sacerdotes modernos. Por que eu estou dizendo isso, irmãos amados? Os saduceus, irmãos modernos, são aqueles que estão dentro da igreja, mas que perturbam a doutrina da igreja. Nós podemos chamar que são os liberais. Por exemplo, dentro da igreja, irmãos, reformada, nós vamos encontrar os hipercalvinistas, que eles dizem assim: uma vez salvo, salvo para sempre. E eles vão dizer que eles podem viver de qualquer maneira, eles podem pecar, eles podem fumar, eles podem beber, eles podem se prostituir, que se Deus salvou eles uma vez, eles vão se salvar para sempre. Meus amados irmãos e irmãs, esses são os saduceus modernos. São aqueles que estão dentro da igreja, mas não creem em ressurreição de mortos, não creem em anjos, não creem em vida após a morte, deturpam as doutrinas, são liberais. E nós vamos encontrar, meus amados irmãos e irmãs, pessoas dentro da igreja que são assim, liberais, que laboram em erro. Grande, irmãos, que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo de número 6. Vamos ler, abra a palavra de Deus comigo, por favor. Estamos finalizando. Vamos ler, irmãos, por favor. Gálatas, capítulo de número 6. Vamos ler todos juntos, verso 7 e verso 8. Leiamos. Não nos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, ou seja, destruição. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Eu queria, meus amados irmãos e irmãs, dizer para você nessa noite: por favor, não viva uma vida licenciosa, perturbando as doutrinas em favor próprio, fazendo com que você semeie na carne, dizendo para você mesmo: não, Deus, Ele vai me entender. Deus vai me entender. Irmãos, se nós plantarmos na carne, nós vamos colher na carne. Se nós plantarmos no Espírito, nós vamos colher no Espírito. Deus não vai entender. A vida, irmãos, é a lei da sementeira. Se você planta uma vida santa, você vai colher frutos bons. Mas se você semeia uma vida mundana, uma vida secularizada, uma vida que deturpa as doutrinas, que diz: tudo bem eu estar com o pé na igreja, com o pé no mundo, crente Raimundo. Para Deus, irmãos, não existe meio termo. Ou você é crente verdadeiro, ou você não é crente coisa nenhuma. Nós não podemos dizer que existe meio termo. Ou você planta na carne, ou você planta no Espírito. Por isso eu queria alertar você, porque existe dentro da igreja hoje os saduceus modernos. Conhece a vida litúrgica da igreja. Conhece como é que os crentes se comportam. Conhece o que é dizimar, ao dízimo.
se veste como crente, mas não entregue o seu coração para Jesus. O seu coração não é de Cristo. Vive questionando a teologia, vive questionando a Bíblia, vive questionando o pastor, vive questionando a liderança, vive questionando e criando história para poder viver uma vida de licenciosidade, uma vida liberal, e fica inventando história. Ah, não sei o que, pastor, é porque eu cometi isso, é porque, pastor, se desculpando em outras coisas. Então, tenha cuidado com isso. Nós temos irmãos que viver plantando no Espírito, pelo amor de Deus. Tenha cuidado, que você se humilhe diante da palavra de Deus, para que você não seja um religioso meramente, mas que você seja um servo de Deus, humilhando e se quebrantando e dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, a viver o que a tua palavra diz. Os saduceus, irmãos, eram assim. Eles eram questionadores das doutrinas, eram pessoas também liberais, é o nosso segundo ponto. Vamos ler aí? Cuidado com a liberalidade. Eram os liberais, os teólogos liberais, que não criam nas doutrinas, não criam nos profetas, não criam nos poéticos. Pessoas complicadas, sabe? E nós temos isso hoje na igreja. Então, quero que você tenha cuidado com isso. Está acendendo a luzinha, cuidado. Olha os saduceus. São pessoas que conhecem a religião, o sistema sacrificial da religião, mas estão questionando até Jesus. Estão questionando. Em terceiro lugar, meus amados irmãos e irmãs, vamos ler todos juntos, leve isso no seu coração. Cuidado com o desconhecimento. Eu queria dizer para você, se você ainda não viu Deus operar na sua vida e nem na igreja, ore para ver o poder de Deus. Irmãos amados, em primeiro lugar, eu quero falar para você que ainda não viu o poder de Deus transformando a sua vida. Se você é a mesma pessoa, se você não tem o seu comportamento transformado pelo Evangelho ainda, se você ainda não viu os seus olhos chorando lágrimas pelos seus pecados, e se você ainda não tem a consciência que você está caminhando a passos largos para o inferno, se para você a sua vida está boa, está tudo bem como você está vivendo, então se questione, porque quem sabe você ainda não conhece o poder de Deus para a sua salvação. Você ainda não viu o Senhor Jesus Cristo transformando a sua vida. Porque aqueles que têm o poder de Deus na sua vida, têm uma vida nova em Jesus Cristo. Uma vida transformada, vestes novas, um andar novo, fala de maneira diferente, vive de maneira diferente dos ímpios, não quer mais viver uma vida passada, tem nojo da vida passada, tem nojo de uma vida mundana, vive uma vida santa. Em primeiro lugar, eu queria falar para você, questione no seu coração se você já conhece o poder de Deus para a sua salvação. Em segundo lugar, nós temos que crer no poder de Deus ainda hoje. Há crentes igual aos saduceus, frios na fé, que não sabem fazer uma oração pedindo que Deus cure alguém de uma doença. Não sabem fazer uma oração impondo as mãos, pedindo a Deus que desça dos céus e faça um milagre na sua vida, convertendo seus filhos e filhas, parentes e vizinhos. Não sabem orar pedindo que Deus desça com seus raios e trovões, criando temor no coração daqueles que ainda não conhecem a Deus, que estão, quem sabe, na família, numa cama, em luto, acamados, doentes. Irmãos, nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus
mas também nós temos que orar para ver o poder de Deus na nossa vida. Nós não podemos crer, irmãos, que só os homens do passado, os crentes do passado, eles experimentaram o poder de Deus. Nós temos que experimentar o poder de Deus na nossa vida também. Venham comigo, por favor, Tiago. Vamos abrir para lá, por favor. Olhem comigo. Tiago, capítulo de número 5. O que nós devemos, irmãos, fazer para ver o poder de Deus na nossa vida? Leiam comigo Tiago 5, verso 13. Vamos ler? Está alguém entre vós sofrendo? O que a gente deve fazer? Faça oração. Se alguém está alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aí ele vai usar o exemplo de alguém aqui. De quem é? De Elias. Ele vai dizer: Elias era homem semelhante a nós. Olha só, quer dizer que só os crentes do passado tinham poder? Não. Vai dizer aqui: Elias é igual eu a você, homem igual eu a você. Vai dizer, sujeito aos mesmos sentimentos. Olha só, às vezes perturbados, às vezes com medo, às vezes tímidos. Mas vai dizer aqui, irmãos, que ele orou, e orou com constância, para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses, e não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, aprendamos então, por favor, observe isso. Muito pode, em sua eficácia, a súplica do justo. E se nós estamos vivendo uma vida em Jesus, se nós cremos em Jesus, e Ele disse que Ele é a ressurreição e a vida, então, irmãos, nós não podemos ser como os saduceus, que não criam no poder de Deus, que pode ressuscitar mortos, no poder de Deus, que pode dar vida àqueles que já morreram, que pode nos ressuscitar para viver na glória eterna. Eles não criam que Deus podia fazer isso, porque eles eram materialistas. Eles não criam na intervenção de Deus. Deus não intervém. E tem muito crente que é assim: não, Deus não intervém. Nós temos que crer, irmãos, que Deus intervém. E Deus ouve as nossas orações. E eu queria que você levasse isso no seu coração nessa noite. Leia a Bíblia. Conheça a palavra de Deus. Em segundo lugar, peça a Deus para ver o poder de Deus sobre a sua vida. Se você ainda não sentiu Deus em poder descer sobre a sua vida, faça essa oração. Peça a Deus: Senhor, me dá mais do teu poder. Senhor, me dá mais do teu Espírito. Senhor, me ajuda, por favor, a ir mais além da minha vida cristã. Senhor, me ajuda a ver o Senhor fazer coisas que os meus olhos nunca veriam se não fosse o poder do Senhor. Me ajuda a crer no poder do Senhor. Que Deus, irmãos, nos abençoe pela sua palavra nesta noite. Vamos orar? Feche os seus olhos e faça uma oração aqui.